Fé e Esperança. Mensagem bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. O tema de hoje é versículos que não estão na Bíblia. Ao longo dos anos, com o crescimento da população e de fiéis nas mais diversas religiões, entre elas evangélicos, católicos ou até mesmo pessoas com religião não declarada, e muitos desses desprovidos de um profundo conhecimento do conteúdo da Bíblia Sagrada, têm atribuído e usado como base de argumentação e regra de vida diversas frases ao livro sagrado. Frases que verdadeiramente não passam de adágios, ou sejam, provérbios populares. Diante desse quadro, que é comum observar até mesmo em diálogos entre cristãos, letras de músicas e em mensagens de pregações, os ditados bíblicos que não estão escritos na Bíblia, essas frases populares aos poucos foram entrando no vocabulário cristão e atualmente até mesmo pregadores famosos costumam dizer que tais frases ou versículos estão na Bíblia. Apesar de muitas dessas frases não pertencerem às Escrituras Sagradas, porém variadas delas são coerentes aos princípios bíblicos se de fato forem usadas de maneira correta. Nesse vídeo veremos apenas alguma das inúmeras dezenas dessas frases, ou entre aspas, melhor dizendo, versículos bíblicos que talvez você imaginava estar nas Escrituras. Porém, não encontrará nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Mas antes, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o like ou dislike e compartilhe em seus grupos de WhatsApp e Facebook. E vamos juntos fazendo a obra de Deus. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. A ideia que essa frase transmite é bíblica, ou seja, que de fato Deus controla e determina todas as coisas. Mas, no entanto, esta frase não existe na Bíblia Sagrada. Acredita ser confundido com a passagem de Lucas, no capítulo de número 21, versículo 18, que diz assim a palavra de Deus: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Ou talvez alguns tenham se baseado no trecho da música Deus Proverá, da cantora Shirley Carvalhais. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A frase ela é muito bonita e é bastante usada para animar os irmãos que fracassaram na fé. Quem a usa tenta demonstrar que a pessoa caída não precisa se preocupar. Deus a levantará em tempo oportuno. Entretanto, se o homem não tomar uma posição levantando-se, tal como o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, versículo de número 17 ao 24, Deus não o socorrerá, porque o filho pródigo ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O texto remete também a este versículo, que diz o seguinte: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios capítulo 24, versículo 16. Vinde a mim como estás. Não é um versículo bíblico, apesar que Jesus faz o convite aos cansados e recebe qualquer pecador arrependido na condição em que está. Mas, possivelmente, essa frase ela é interpretada lá com Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus tarda, mas não falha, é um outro adágio. E esse provérbio de que Deus tarda, mas não falha, transmite a ideia que mesmo que Deus demore para fazer algo ou dar uma resposta, Ele, uma hora, o fará. E ainda, dizer que Deus demora é a mesma coisa, meus amados amigos e irmãos, é a mesma coisa que colocar nós, seres humanos, como centro do universo, e que se Deus não fizer o que nós queremos em determinado momento, significa que ele demorou.
Mas quem disse que nós somos, ou somos nós quem determina a hora certa das coisas? Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, o verdadeiro texto declara: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então nós encontramos aí o texto bíblico que embasa essa questão. Esforça-te e eu te ajudarei, ou fazes por ti que te ajudarei. Quem por diversas vezes nunca ouviu essa frase? E o termo esforça-te é de fato encontrado várias vezes na Bíblia, mas em nenhum momento está acompanhado de eu te ajudarei. Por exemplo, em 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 10, a Bíblia declara: esforça-te e faze a obra. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 27, a Bíblia também diz: esforça-te e clama. Em Mateus 6,33, a Bíblia diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para o cristão, a Bíblia manda fazer em primeiro, não por você, não por mim, não por nós, e sim pelo reino de Deus. Eu venci o mundo e vós vencereis. Mas, sem dúvida alguma, essa é uma das lindas e interessantes frases de autoajuda. Porém, Jesus nunca falou isso. Essas palavras não foram proferidas por Jesus. O que o mestre realmente falou no Evangelho de João foi o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lá em João 16:33. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem és. Esse adágio, prezados amigos e ouvintes da palavra do Senhor, esse adágio popular é bastante interessante, porém não está na Bíblia. Ele foi criado possivelmente com base em Provérbios de Salomão, no capítulo 13, versículo 20, que declara: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. É dando que se recebe. Esta frase, este adágio, não integra a galeria de versículos da Bíblia. Mas possivelmente o equívoco ocorreu devido ser uma expressão atribuída ao padre italiano Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como São Francisco de Assis, em uma oração muito conhecida entre os católicos e até mesmo entre os evangélicos. O texto bíblico que se aproxima dessa frase está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 35, a parte B, que diz: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. O dinheiro é raiz de todos os males. Quando nós olhamos para tanta violência e corrupção neste mundo, onde muitas das vezes o dinheiro é o vilão principal da causa, nós chegamos às vezes até pensar que essa frase realmente ela seja uma verdade bíblica, mas não é verdade. O dinheiro é uma bênção de Deus e a raiz de todos os males é o amor a Ele. Ou seja, o dinheiro surgiu para que nós, de maneira honesta, possuíssemos. O mal é quando ele nos possui. Aí está errado. Veja o que diz a Bíblia Sagrada a respeito desse assunto lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. A Bíblia Sagrada, ela diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Olha o que diz a Bíblia. Portanto, o amor ao dinheiro é que é o perigo e que é o mal, e não o dinheiro em si. Deus cegou os entendimentos dos incrédulos. É uma frase muito pregada por pregadores. E quando nós olhamos esse texto, essa frase, é preciso ter muito cuidado ao fazer esse tipo de declaração, pois nós poderemos atribuir ações a Deus, sendo que o diabo é que é o autor da ação. Porque, segundo a Bíblia, não foi Deus quem cegou o entendimento dos incrédulos, e sim o diabo.
Olha o texto de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz, através de Paulo: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você pode observar que nesse texto bíblico, a palavra Deus ela está em letra minúscula. Esse Deus que a Bíblia se refere é o diabo, não é o Deus de Israel, que ilumina os que estão em trevas, conforme João 8,12, onde a Bíblia diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que Deus abençoe você. Se você achou esse vídeo importante na contribuição e construção de seu conhecimento bíblico, peço que não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, com seus familiares e alguém que você tanto ama. Muito obrigado, que Deus abençoe você e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor Deus nos permitir. Compartilhe, portanto, aí nos seus grupos de WhatsApp e de Facebook e até a próxima. Amém.